Caras alunas e alunos, essa é a última aula dessa semana, onde a gente discutiu vários aspectos do sistema endócrino. Nessa aula, a gente vai continuar olhando para o sistema endócrino, só que com uma perspectiva um pouquinho diferente. A gente vai discutir distúrbios endócrinos. Isso permite que a gente, além de compreender o funcionamento do sistema endócrino, perceba o que acontece com perturbações, com alterações no sistema endócrino. Que tipo de alterações podem ser essas que levam a distúrbios endócrinos? Basicamente, alterações que causam o aumento da secreção de um hormônio, então a gente tem um elevado nível desse hormônio, índice de hormônio, ou uma diminuição na secreção do hormônio ou escassez total, e também alterações no receptor para esse hormônio. A gente pode ter um aumento de receptor também e uma diminuição do número de receptores ou da resposta desse receptor ao hormônio. Ele fica menos sensível, com uma menor afinidade à ligação desse hormônio. Tudo bem? E é isso que a gente vai ver nessa aula. Para isso, a gente vai estudar algumas alterações da tireoide e do pâncreas. Na tireoide, a gente vai ver o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Patologias, disfunções que vocês certamente já ouviram falar. E do que se trata esse hipotireoidismo? Ele é uma diminuição na secreção dos hormônios tireoidianos, dos hormônios T3 e T4. Enquanto que o hipertireoidismo, como o próprio nome diz, é um aumento, é uma secreção elevada dos hormônios tireoidianos. Lembrando que esses hormônios são derivados da tirosina e na constituição desse hormônio a gente tem íons de iodo, né? Do T3, 3 íons de iodo e T4, 4 íons de iodo. Isso é uma característica importante para a gente discutir alguns aspectos dessas disfunções logo adiante. Muito bem. Quais são os principais efeitos dos hormônios tireoidianos? Porque se a gente entende os efeitos, a gente consegue entender o que acontece se a gente tem uma escassez ou níveis elevados do hormônio. Então, esse hormônio, um efeito principal desse hormônio é que ele aumenta o metabolismo basal, né? Então, ele utiliza mais oxigênio. Por isso que ele também é chamado de hormônio termogênico. Tudo bem? Estimula a síntese proteica, aumenta a utilização de glicose para a produção de ATP, né? Por isso aumenta também o metabolismo basal, acelera a excreção de colesterol na bile, acelera o crescimento corporal e contribui para o desenvolvimento do sistema nervoso. Isso nós já vimos na aula de crescimento humano. E aumentam a lipólise, a quebra de lipídios, ok? Bom, como que se dá então o hipotireoidismo? Aqui a gente tem a glândula tireoide que secreta o T3 e T4 e a glândula tireoide ela é estimulada pelo hormônio estimulante da tireoide, que é secretado pela adenohipófise, que por sua vez é estimulada pelo hormônio liberador de tireotrofina, o TRH, que é secretado pelo hipotálamo. O TRH, ele apresenta uma liberação tônica, quer dizer, uma liberação constante, né? Então, quando é que a gente pode ter uma situação de hipotireoidismo? Por exemplo, em uma situação de baixa quantidade de iodo. O iodo ele é fornecido ao nosso organismo por meio da nossa alimentação. Então, se eu tenho uma alimentação escassa em iodo, eu não tenho iodo para sintetizar o T3 e T4. Logo, eu tenho uma queda nos níveis de T3 e T4. O que acontece com esse cenário, com o eixo hipotálamo-hipófise diante disso? A gente tem uma diminuição do feedback negativo do T3 e T4 sobre a hipófise anterior, levando a um aumento do TSH. Da mesma forma com o hormônio liberador de tireotrofina secretado pelo hipotálamo. A gente também tem, com a queda do T3 e T4, uma diminuição dessa retroalimentação negativa, fazendo com que os níveis de TRH se elevem. Tudo bem? Isso é uma causa pouco comum no Brasil. Por quê? É em função exatamente dessa patologia que o nosso sal é um sal iodado. A partir do momento que isso se tornou obrigatório no país, os níveis de hipotireoidismo
de hipotireoidismo causado pela baixa quantidade de iodo no organismo diminuíram fortemente, né? A mais comum causa do hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto, que Hashimoto foi quem descobriu essa tireoidite, que é uma inflamação da tireoide em função de anticorpos do próprio organismo que agridem a tireoide, né? Isso é uma patologia autoimune de causa hereditária, que tem outros fatores que vão junto com essa causa hereditária fazer com que essa patologia se desenvolva, se estabeleça, mas ela é uma patologia autoimune onde os nossos próprios anticorpos destroem e agride parte ou até totalmente a glândula tireoide. E aí, então, a gente tem necessariamente uma queda de T3 e T4 e também, consequentemente, um aumento de TSH e TRH. Tudo bem? Essa é a causa mais comum do hipotireoidismo. E o hipertireoidismo, como é que ele pode se estabelecer? Bom, nós temos várias causas que podem levar ao hipertireoidismo. A mais comum também é causado por imunoglobulinas, que aí vão, ao invés de destruir a tireoide, vão estimular excessivamente a glândula tireoide. Esse estímulo excessivo da glândula tireoide necessariamente causa um aumento de T3 e T4, que leva a uma exacerbação do feedback negativo, fazendo com que haja uma queda do hormônio estimulante da tireoide, da hipófise anterior, bem como do hormônio liberador de tireotrofina do hipotálamo. Muito bem. Quais são os principais sintomas do hipotireoidismo? Então, o indivíduo pode ter, numa situação extrema, a formação do bócio, que a tireoide fica aumentada e forma, então, esse aumento do volume na região aqui anterior do pescoço, que é onde se localiza a tireoide. E, além disso, a gente pode ter associado a isso depressão, intolerância ao frio pela queda do metabolismo basal, quer dizer, não gera calor mais, como gerava antes, desaceleração dos batimentos cardíacos, intestino preso, diminuição da memória, cansaço e sonolência excessivo, isso também é bastante comum de ser encontrado, dores musculares, pele seca e queda de cabelo a bastante frequência, ganho de peso e aumento do colesterol no sangue. Tudo bem? Um outro sinal bastante comum é o inchaço da pele, o mixedema. Então, o indivíduo tem um acúmulo de líquido na pele, caracterizando um inchaço, que é conhecido como mixedema. Quais são os principais sinais e sintomas do hipertireoidismo? Então, eventualmente, o indivíduo também numa situação extrema tem o que a gente chama de exoftalmia, que é essa aparência do olho saltado, porque ele tem um aumento da musculatura orbital e uma retração da pálpebra superior. Também pode apresentar o bócio pela estimulação excessiva da tireoide. E tem algumas características, alguns sinais e sintomas que são contrários, na verdade, ao do hipotireoidismo, né? Como, por exemplo, dificuldade de dormir, insônia, isso é bastante comum. A aceleração dos batimentos cardíacos, enquanto que no hipo a gente teve uma desaceleração, uma diminuição da frequência cardíaca. O intestino solto, agitação e irritabilidade, isso é muito comum, bastante frequente. Bastante energia, apesar de cansaço, de desânimo. Queda dos cabelos também, calor e suor exagerado. Por quê? Porque o metabolismo basal vai estar exacerbado, né? Então ele vai estar produzindo muito mais calor. O bócio, como a gente já falou. Tudo bem? Então, esses são os principais sinais e sintomas do hipo e do hipertireoidismo. Uma segunda patologia que a gente vai estudar hoje é o diabetes mellitus, que também tem aumentado drasticamente nos últimos anos, né? Do que se trata? O que é o diabetes? É uma doença crônica causada pela incapacidade de produzir ou utilizar a insulina, que é o hormônio pancreático. O resultado é a elevação de glicose sanguínea, ou seja, a glicemia, e consequentemente, a perda de glicose na urina, que a gente chama de glicosúria.
Por que é que a insulina, ou melhor, a incapacidade de produzir insulina ou de utilizar a insulina leva à hiperglicemia, que caracterizando então o diabetes? Vamos entender um pouquinho melhor isso. O pâncreas possui dois hormônios, que são a insulina e o glucagon. Esses dois hormônios, eles têm como principal função controlar o nível de glicose no sangue, ou seja, a glicemia. De forma que, num estado alimentado, que a gente tem altos níveis de glicose, a insulina prevalece. A gente tem uma maior quantidade de insulina, levando o organismo a um anabolismo. Né? Por quê? O que caracteriza esse anabolismo pela presença da insulina elevada? A gente tem um aumento da oxidação da glicose, mas também um aumento da síntese de glicogênio, síntese de gordura e síntese de proteína. Nesse cenário, então, a glicose ela é necessariamente convertida em glicogênio, armazenada em glicogênio. Então, o estado metabólico, o estado metabólico alimentado, ele está sob influência da insulina, que determina esse cenário anabólico. Tudo bem? Já no estado em jejum, onde a gente tem baixos níveis de glicose sanguínea, o hormônio que prevalece é o glucagon, que faz com que o organismo se apresente em um estado de catabolismo. O que caracteriza esse estado de catabolismo? O fato do glucagon estimular o aumento da glicogenólise, ou seja, da quebra do glicogênio em glicose, o aumento da gliconeogênese, da formação de glicogênio a partir de outros substratos que não a glicose, e depois esse glicogênio então vai ser quebrado, porque a glicogenólise também está elevada, e também o aumento da cetogênese, que é aumento da disposição da formação de corpos cetônicos em função da utilização dos ácidos graxos como suprimento energético. Tudo bem? Nesse cenário, então, a glicose, ou melhor, o glicogênio vai estar sendo quebrado em glicose, né? A gente vai ter o glicogênio sendo convertido em glicose. O estado metabólico em jejum, então, ele está sob influência do glucagon. Tudo bem? Bom, acabamos de dizer que no momento pós-alimentação, que a gente chama de período prandial, né, o metabolismo se dá da seguinte forma. A gente tem o aumento da insulina. Por que a gente teve esse aumento da insulina? Porque as células beta-pancreáticas secretaram mais insulina. Em função do quê? Em função do aumento da glicose plasmática. Então, o principal fator, não é o único, mas o principal fator que estimula a secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas é o aumento de glicose plasmática. E a gente acabou de ver que essa insulina, então, exerce algumas funções que caracterizam o anabolismo. No fígado, a insulina vai aumentar a glicólise, a glicogênese e a lipogênese. Tudo bem? Enquanto que nos músculos, tecido adiposo e no músculo estriado esquelético, tecido adiposo e em outras células, na maioria das outras células, ela vai facilitar o transporte de glicose para dentro das células. Tudo isso leva a uma diminuição da glicose plasmática, né? Então, a glicose sai do sangue e entra para a célula, ou ela, então, é quebrada, né, pela glicólise, ou ela é armazenada como glicogênese, também diminui a glicose plasmática, e do aumento da lipogênese, que vai ser utilizado posteriormente, né? Essa queda de glicose plasmática faz com que diminua a liberação de insulina pelas células pancreáticas. Então, a gente tem aqui uma alça de feedback de retroalimentação negativo, dado pela diminuição da glicose plasmática. Tudo bem? E o metabolismo no período de jejum? Bom, a gente já viu que nesse cenário o glucagon é que prevalece. Por quê? Porque agora a gente tem a
queda da glicose plasmática. E é a queda da glicose plasmática que estimula agora outras células pancreáticas, que são as células alfa, a secretar o glucagon, que também vai ter sua ação no fígado, fazendo o quê? Estimulando a glicogenólise e também a gliconeogênese. Tudo isso já leva a um aumento da glicose plasmática, que também vai, então, por meio de retroalimentação negativa, inibir a liberação do próprio glucagon pelas células alfa pancreáticas. Tudo bem? Vale lembrar que a queda da glicose inibe as células beta pancreáticas a liberar a insulina. Então, a gente vai ter uma diminuição de insulina plasmática circulante. Com isso, a gente vai ter uma diminuição do efeito da insulina sobre a musculatura, tecido adiposo e outros tecidos periféricos. E isso também faz com que a glicemia aumente, né? Isso faz com que um maior nível de glicose se torne disponível para o organismo. Tudo bem? Nesse gráfico, a gente consegue ver bastante a relação da concentração de insulina e glicose. Então, imaginem só, aqui, às 8 da manhã, você toma o seu café da manhã, os seus níveis de glicose sanguíneo sobem. Ao mesmo tempo, logo em seguida, os níveis de insulina também sobem. Subindo os níveis de insulina, a gente tem uma queda da glicemia. A queda da glicemia provoca a queda da insulina. Novamente, então, ao meio-dia, o almoço provoca um aumento da glicemia, que é seguido por um novo aumento da insulina e assim por diante. Então, o controle da secreção de insulina, ele é bastante estreito, é bastante íntimo da concentração de glicose sanguínea. Muito bem. De que forma a insulina vai agir nas células, fazendo com que a glicose sanguínea diminua, né? Então, ela tem algumas vias para exercer esse efeito. Vamos entender a ação da insulina primeiro nos hepatócitos. Aqui, à esquerda, a gente vê um hepatócito no estado alimentado, ou seja, a gente tem uma alta concentração de glicose sanguínea. Isso provoca, como a gente acabou de ver, a secreção de insulina. A insulina, então, se liga a um receptor específico e esse receptor específico vai ativar uma cascata de sinalização intracelulares que vai fazer com que diminua a concentração de glicose intracelular, né? De que forma? Armazenando a glicose em glicogênio, aumentando a quebra de glicose. Tudo isso faz com que o gradiente de concentração da glicose se modifique, você diminui a concentração intracelular, permitindo então que a glicose seja transportada por difusão facilitada por transportadores específicos que estão constantemente inseridos na membrana, que são os GLUT2, né? Então, a insulina nas células hepáticas, elas não controlam diretamente o transporte de glicose. Elas controlam indiretamente. De que forma? Regulando o gradiente, modificando o gradiente da glicose, fazendo com que diminua a concentração de glicose intracelular e, com isso, então, ela possa ser transportada por difusão por GLUT2. No estado de jejum, aqui do lado direito da figura, vocês podem ver que a gente tem uma diminuição na concentração de glicose plasmática, com isso, uma baixa secreção de insulina. Isso faz com que a concentração de glicose, o gradiente de glicose, fique de forma a ser maior no meio intracelular, facilitando, então, a difusão da glicose para o meio extracelular e, consequentemente, para o sangue. Tudo bem? E nos outros tecidos, como é que a insulina, então, vai agir? Ou no tecido adiposo e no tecido músculo-esquelético? Ela age de maneira um pouquinho diferente. Olha só. Nesse caso, aqui do lado esquerdo da figura, a gente vê a ausência da insulina, que na ausência da insulina, a glicose não pode entrar na célula. Então, a gente tem uma quantidade de glicose no meio extracelular, porque não tem receptor para a glicose. Os transportadores para a glicose, eles ficam
armazenados em vesículas intracelulares. Quando a concentração de glicose plasmática aumenta e a secreção de insulina também, consequentemente também, essa insulina então se liga a um receptor específico na membrana da célula, é claro, esse receptor provoca uma cascata de sinalização que induz a inserção dessas vesículas que armazenam, que possuem esses transportadores de glicose na célula. Então, por exocitose, esses transportadores são inseridos na membrana dessas células. E aí sim, como o gradiente está estabelecido, a gente tem uma maior concentração de glicose fora da célula, a glicose vai ser, por difusão facilitada também, transportada pelos GLUT4 agora, do meio extracelular para o meio intracelular. Tudo bem? Então, aqui vocês veem que a insulina, ela na verdade vai estimular a inserção dos transportadores de glicose. Não é ela quem vai diretamente transportar a glicose para dentro da célula. Ela facilita esse transporte em função de estimular a inserção de transportadores de glicose quando altas concentrações de glicose são estabelecidas no sangue. Muito bem. Vamos olhar um pouquinho mais agora para o pâncreas. A gente falou da insulina e do glucagon. Vamos ver quem são essas células que produzem a insulina e o glucagon, né? Então, o pâncreas é uma glândula tanto exócrina quanto endócrina. Então, ele é formado por ilhotas pancreáticas, que são estruturas que possuem uma porção exógena, uma porção de células que sintetizam as substâncias exógenas, né, o suco pancreático especificamente, e uma outra porção endócrina, que é formada pelas células que sintetizam os hormônios pancreáticos. Aqui do lado direito a gente vê essa ilhota pancreática aumentada e eu quero chamar a atenção para vocês para as células alfa, que são essas em amarelo, que secretam o glucagon, e para as células beta, que são as que estão mais no centro das ilhotas pancreáticas, que secretam a insulina. Tudo bem? Bom, a gente tem alguns tipos de diabetes, né? Quais são esses tipos? A gente tem o tipo 1, que também pode ser chamado de diabetes mellito insulino dependente. Por quê? Porque nesse tipo, a gente tem uma deficiência absoluta de produzir insulina. Por quê? Porque ele é um distúrbio autoimune, onde os nossos anticorpos destroem as células que eu acabei de mostrar para você, que são as células beta-pancreáticas. Então, se eu tenho uma destruição das células beta-pancreáticas, eu tenho uma incapacidade de sintetizar e secretar insulina, né? Logo, eu tenho uma elevação da glicemia, caracterizando, então, o diabetes. Nesse caso, o diabetes tipo 1. E a gente chama ele de insulino dependente porque é um tipo de diabetes que depende da administração de insulina. O tratamento é, na verdade, administrar a insulina, uma vez que o indivíduo não consegue produzir a sua própria insulina. O segundo tipo, que é o mais comum mesmo, é o tipo 2. Mais de 90% dos casos são diabetes tipo 2. Ele ocorre em pessoas com mais de 35 anos, principalmente, apesar de poder ocorrer em crianças, e hoje em dia o índice de diabetes tipo 2 em criança também vem aumentando. Geralmente, esses indivíduos apresentam excesso de peso, né? Nessa situação, as células-alvo ficam menos sensíveis à insulina. Então, na verdade, é uma alteração, uma disfunção dos receptores da insulina. Eles ficam menos sensíveis e respondem menos à presença da insulina. Os sintomas clínicos, eles são mais moderados e também possuem altos níveis de glicose no sangue, só que esses altos níveis de glicose no sangue, dependendo do nível, né, do quão elevado ele está, ele pode sim ser controlado apenas com exercícios e uma dieta equilibrada. Tudo bem? O diabetes tipo 1, ele é mais frequente, ele inicia geralmente em crianças, né? Enquanto o 2, ele prevalece, o início dele se dá normalmente a partir da vida adulta, apesar de hoje em dia também crianças
apresentarem o diabetes ainda na fase infantil, né? Um terceiro tipo do diabetes é o diabetes gestacional, que ele é muito semelhante ao tipo 2. Nesse caso, o que caracteriza o diabetes gestacional é o fato dele ser diagnosticado pela primeira vez, né, ou durante a gravidez. E esse diabetes ele pode ou não persistir com o término da gestação. Mas, mesmo que ele não persista, que ele se interrompa, essa mulher ela sempre vai ter uma predisposição maior a desenvolver o diabetes tipo 2 ao longo da vida. Ele é extremamente desvantajoso para a gestação, tanto para a gestante como para o feto. Então, a gente tem, em função do diabetes gestacional, algumas doenças do sistema cardiovascular que são extremamente importantes para a gestante, até mesmo malformações fetais. Então, o controle da glicemia durante a gestação, ele é muito importante, ele é feito. Geralmente, ela se apresenta na segunda metade gestacional, que é onde esse controle é mais rígido, né? Onde esse controle da glicemia da gestante se torna mais rígido. Bom, quais são os principais sinais e sintomas do diabetes de maneira geral? Então, poliúria. O que é isso? A pessoa urina demais, geralmente à noite, né? E com isso ela se desidrata e sente muita sede. Ela começa a relatar que ela acorda à noite para ir ao banheiro, coisa que ela não fazia antes, e para tomar água. Aumento do apetite. Alterações visuais também é bastante frequente. Impotência sexual, infecções fúngicas na pele e nas unhas. Feridas, especialmente em membros inferiores, que demoram a cicatrizar. Essas feridas, eventualmente, podem levar e levam à amputação de membros em função dessa dificuldade da cicatrização. E aí gangrena compromete o membro e frequentemente levam à amputação, se não tratado. Né? Distúrbios cardíacos e renais. Bom, alguns fatores predispõem o indivíduo a desenvolver o diabetes. Que fatores são esses? Uma dieta desequilibrada, um estilo de vida inadequado, estresse excessivo, a gente acabou de ver isso na aula anterior, e a falta de atividade física. Em função disso, prestar atenção nos principais sinais e sintomas do diabetes é muito importante, não só na infância, mas ao longo de toda a vida. Então, todas as pessoas da família devem prestar atenção aí nesses sinais e sintomas que alertam para um possível desenvolvimento do diabetes. Além disso, praticar atividade física regularmente, uma alimentação equilibrada e tentar, de alguma forma, equilibrar o estresse. Tudo bem? Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Saúde e obrigada!